Pedro Guilherme é um atacante sem dúvidas diferenciado. Com as características dele, é bem difícil de encontrar, seja no Brasil ou no mundo. Apesar de usar 21 no Flamengo, ele é um 9 de referência, aquele que só precisa de uma chance para guardar. No Flamengo, já tem rumores que Gabigol fique com a camisa 10 e o Pedro fique com a 9 que lhe é devida. Atualmente, é bem difícil imaginar o time do Flamengo sem ele, mas nem sempre foi assim. Antes da temporada de 2022, ele chegou a amargar o banco e hoje ele é uma peça-chave do time. E por isso, hoje nós vamos conferir a volta por cima de Pedro, que aliás foi convocado para a Copa do Mundo de 2022. Mas antes, se você quer receber mais vídeos desse tipo e ficar por dentro de vários assuntos do mundo da bola, já clica no botão de inscrever-se e clica no sino das notificações. Dessa forma, o YouTube vai te avisar sempre que sair vídeo novo. Pedro Guilherme é o clássico centroavante nato, com faro de gol. Hoje, ele é uma das estrelas do Flamengo, artilheiro de competições internacionais e um atacante com qualidades raras. Ele nasceu em 20 de junho de 1997, no Rio de Janeiro. Aos 8 anos, Pedro começou a jogar no Flamengo, mas no time de futsal, e logo depois ele foi para o time de campo. Quando completou 14 anos, o médico do Flamengo na época diagnosticou que Pedro tinha uma estrutura física frágil, e isso resultou na saída dele do clube. Mesmo com o baque, ele e a família acreditaram no futebol, e logo em seguida ele recebeu uma proposta para jogar no Duque Caxiense. Pedro jogou por lá por apenas 2 anos, mas foi o suficiente para ele evoluir seu futebol. Em 2013, Pedro começou a jogar pelo Artsul e chegou a disputar o Campeonato Carioca. Além disso, ele foi o artilheiro do clube no torneio. Pelo destaque, Pedro foi convidado pelo Fluminense para as categorias de base do time e rapidamente começou a se destacar, marcando gols e sendo artilheiro de várias competições de base. Ele fez sua estreia como profissional em 2016, com 19 anos, e em 2017 ele começou a marcar seus primeiros gols no time principal e já ganhava um certo destaque. Em 2018, com a saída de Henrique Dourado para o Flamengo, o Pedro se firmou de vez como principal atacante do Fluminense. Nesse ano, nos primeiros 19 jogos, Pedro já tinha feito 10 gols e chegou a ser o artilheiro do Brasileirão. Pelo bom desempenho, ele já estava chamando a atenção a nível nacional, chegando a ser convocado pela primeira vez para a seleção, mas infelizmente ele foi cortado por lesão. Foi preciso uma cirurgia no joelho e o procedimento fez com que ele ficasse fora dos gramados pelo resto da temporada. Mesmo não jogando o ano todo, Pedro foi eleito jogador revelação do Campeonato Brasileiro. Foi o jogador que mais finalizava e o que mais tinha participações em gols. O ano era 2019 e o técnico do Flamengo já era Jorge Jesus. O português pediu aos dirigentes a contratação de um jogador com as características de Pedro. O Flamengo até fez proposta pelo jogador na época, mas o rival das Laranjeiras recusou todas. Com isso, o Fluminense preferiu negociar Pedro com a Fiorentina da Itália e o jogador foi vendido por 11 milhões de euros. Pedro chegou na Fiorentina e não conseguiu desempenhar o futebol que se esperava. Ele fez apenas 14 jogos pelo time e infelizmente não marcou nenhum gol. O interesse do Flamengo pelo atacante continuava e em 2020 o rubro-negro conseguiu sua contratação por empréstimo de 1 ano e passado esse período ele foi contratado em definitivo por 14 milhões de euros. Apesar de sempre entrar durante os jogos e marcar seus gols, o começo de Pedro no Flamengo não foi fácil. Ele chegou a amargar o banco com alguns treinadores que não conseguiam encaixá-lo no time. Essa situação deixava Pedro realmente chateado e em alguns jogos, quando ele era substituído, ele ficava pistola e chegou até chutar alguns copos d'água. Em 2022, com a chegada do técnico português Paulo Sousa, imaginava-se que Pedro jogaria com mais frequência, mas não foi isso que aconteceu. Ele continuava a maior parte do tempo no banco e via todo seu potencial desperdiçado por não conseguir a titularidade. Enquanto isso, a mídia e os torcedores diziam que Pedro deveria ter mais chances e que um jogador do nível dele deveria ser mais aproveitado. O ex-jogador Vampeta, hoje comentarista esportivo da Jovem Pan, chegou a sugerir que ele causasse no vestiário e que forçasse sua saída. Nesse mesmo período, o Palmeiras tentou tirar Pedro do Flamengo. O clube chegou a oferecer 110 milhões de reais e mais 2 jogadores. O Flamengo, de cara, recusou. Com todo esse cenário, qualquer jogador cairia de rendimento, e com Pedro não foi diferente. Apesar disso, ele sabia de todo o seu potencial e qualidade, e que sua hora iria chegar. Sempre tive dentro de mim que era possível. É claro que em um momento difícil, você acaba dando a desanimada.
Perdi um pouco da parte mental, que é muito forte em mim. Depois voltei a treinar bem e a focar nos jogos. Dorival Júnior foi um dos responsáveis pela virada de chave de Pedro. Quando o técnico chegou ao Flamengo, após a demissão de Paulo Souza, Dorival começou a usar o atacante com mais frequência, deu confiança ao jogador e uma merecida sequência para que ele desempenhasse todo o seu futebol. Pedro não decepcionou, belas atuações e gols em partidas importantes. Fora isso, ele foi peça fundamental em momentos decisivos do Flamengo em 2022. No jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo precisava fazer 2 gols para avançar, e Pedro foi o principal responsável pela jogada do primeiro gol. Ele também participou do segundo. Nas quartas, também da Copa do Brasil, foi ele que decidiu para o Flamengo, e com golaço. Rodinei, foi no fundo, cruzamento, Arrascaeta, Pedro! Que golaço! Gol! Na Libertadores, Pedro foi fundamental na conquista do título invicto. Nas oitavas, contra o Tolima, no jogo da volta ele marcou 4 gols e levou todo mundo à loucura. No primeiro jogo da semifinal contra o Vélez, jogo na Argentina, Pedro fez um hat-trick e chamou a atenção de todos. Pedro não marcou na final em que o Flamengo foi campeão, mas ele terminou a Libertadores como artilheiro com 12 gols e eleito o Rei da América. Protagonismo, titularidade e gols em momentos decisivos. Era tudo que o Tite precisava para convocar Pedro, e de fato aconteceu. Eu ficava falando do Pedro, porque entendia que ele era um atleta diferenciado. Nós já havíamos tido ele aqui e sabia que em algum momento ele teria chance no Flamengo. Pedro foi convocado para os últimos jogos amistosos antes da Copa. Ele entrou durante o jogo contra a Tunísia, em que o Brasil ganhou por 5-1, e marcou seu gol. Todos enxergam que ele é um jogador diferente, alto, forte e com uma boa técnica, características muito bem-vindas no futebol atual. Além disso, Pedro tem um excelente pivô, finaliza bem de cabeça e incomoda muito quando está na área. Com todo esse excelente desempenho durante o ano, e por ter ido bem enquanto esteve com a seleção, era quase que certeza que ele estaria na lista dos convocados para a Copa. Durante a última convocação para a Copa, olha só a reação dele. Neymar, PSG, Pedro. Após a convocação, em entrevista Pedro falou: "Está sendo um dia muito especial, a concorrência é muito grande, poder ser convocado é um sonho de criança. Ainda estou meio assim, comemorando, ainda não caiu a ficha. Hoje eu consegui, só tenho a agradecer, agora é focar na Copa porque a gente quer trazer o Hexa." Sem dúvidas que a convocação de Pedro para a Copa é merecida, pois ter amargado o banco, continuou trabalhando, e quando teve a chance, aproveitou e fez o que sabia de melhor. E você, o que achou da volta por cima de Pedro? Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa um like, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.